Aí a senhora, nós estamos recebendo aqui um professor doutor em odontologia e dentista, doutor Hugo Liogói. E ele veio pra gente, porque eu, por ser professor, ele explica direitinho. E eu tenho uma coisa comigo já, eu acho que foi por conta de alguém que veio falar de Feng Shui aqui no programa, ou na minha vida, que me contou que era bom sempre quando o vaso sanitário de casa não está sendo usado, a gente deixar a tampa fechada, porque você fechando a tampa evita que os males, essa coisa de quem acredita em energia e tal, né, voltassem para casa. Então, todo lugar que eu vou, se o vaso está aberto, eu fecho. Virou um pouco de mania minha de fechar vaso de qualquer lugar. E falo para os filhos, para todo mundo, olha, gente, abaixa o vaso. E agora eu fiquei sabendo, no fazer essa matéria com você, que se eu, depois que fiz as necessidades em casa, não abaixar o vaso e der descarga, antes de abaixar o vaso, as bactérias podem sair pelo ambiente afora e deitar lá na minha escova de dente. Que é isso? Isso é verdade? É verdade, André. É verdade, é verdade. Quando você dá a descarga, forma um spray, uma névoa. Tá. E aquele spray, aquela névoa, tem micro-organismos. E esses micro-organismos acabam depositando nas cerdas da escova. Eles chegam, então, a levantar do vaso. Se eu não fechar, por isso que tem tampa. Sim. Se eu não abaixar a tampa antes de dar a descarga, a minha escova está lá em cima da pia, bonitinha, que a gente tem um negocinho assim para colocar. E aí eu posso depois, quando voltar a escovar os dentes, estar escovando os dentes com um micro-organismo que veio lá da privada. Com toda certeza. Não acredito. Existem pesquisas, estudos que demonstram isso. Você precisa, antes de dar a descarga do vaso sanitário, fechar a tampa e aí você dá a descarga. E a escova, ela pode ficar num copinho assim, mas se ela puder ficar dentro de um armário fechado, protegido, melhor ainda. Então protegido não só dessa névoa, desse spray aeromicrobiano que se forma, mas também de insetos que podem voar e pousar à noite, pode passar barata isso, ali. Exatamente, Pode. Você está dormindo, você não sabe. Inseto, você não sabe. Não sabe então, por onde isso pode acontecer. Então, o ideal é guardar dentro de um armário e precisa ficar dentro da caixinha, que tem umas caixinhas, às vezes. Fechado. Olha, o ideal é que você tenha uma escova que possua uma tampinha. Então, esse tipo de tampinha protetora, quando você faz a sua escovação e termina a escovação, você deve proteger a escova com essa tampinha. Algumas até não vêm só para já. evitar que um inseto pouse. Algumas já vêm com a tampinha na embalagem, é legal. Já. É verdade. Quer dizer, mas o ideal é ter em casa uma tampinha e ser a minha tampinha. Porque se eu também trocar a minha escova com a minha tampinha, botar na escova do outro, não é legal. Claro. Porque não é legal escovar o dente com a escova do outro. Não, Por quê? Não, de forma alguma. Por quê? Porque a cárie, a doença gengival, a doença periodontal, que é aquela doença das gengivas, né? Esses micro-organismos, eles são transmitidos de uma pessoa para outra. Quando beija também. A cárie é uma doença infecciosa, sem dúvida. Quando beija também. Peraí, se o cara tem cárie e eu beijar o cara, eu vou pegar a cárie? Você pode pegar. Por quê? Você pode pegar. Porque os micro-organismos que provocam essa cárie, eles não são exatamente os mesmos de pessoa para pessoa e principalmente em quantidade. Pode existir uma variação dessa quantidade. Agora, é claro que não precisa nenhuma neurose, Sei, né? mas eu posso me proteger disso. O principal é a transmissão para as crianças pequenas, que elas ainda não possuem uma defesa, elas ainda não formaram aquela flora, aqueles micro-organismos protetores. Então, um adulto coloca a escova em contato, pode passar para uma criança pequena, pode transmitir essa doença infecciosa. Então, se lá em casa tá o pai, a mãe e 2 filhos, isso, né? E cada um tem uma cor, como você colocou aqui. E aí, se uma encosta na outra, e às vezes encosta, se a mãe tem cárie, o pai tem cárie, a criança que não tem proteção, encostando aqui, quando ela for escovar os dentes, ela pode vir a ter cárie por conta disso. Pode, Ana Maria. Pode evitar, não só cárie, como outras doenças infecciosas. Entendi. Existem muitas doenças, desde uma simples gripe até uma doença mais séria, uma hepatite. Passa pela escova. Pode, às vezes a pessoa tem uma doença gengival. Quando escova, tem um sangramento. Agora, qual é a melhor escova? Olha, as escovas, a escova ruim, a pior escova que pode existir são as escovas duras. Elas não podem, as cerdas precisam ser cerdas extremamente macias. Mas eu achava que não. Muito macias. Eu também. Não, eu achava que quanto mais, assim, a média, né, aquela mais dura, de repente limpasse mais do que a macia, não é o caso? Então, são os mitos e verdades. As pessoas, elas têm essa ideia de que uma escova mais dura limpa melhor. Não é? Hoje não. O que você precisa ter é uma escova
extra macia, ultra macia, a mais macia que você encontrar. Só que para ela ter a mesma eficiência do que essa escova dura, ela precisa ter muitas cerdas. Então, existem escovas com um número muito grande de cerdas, mais de 5.000 cerdas. Vocês sabiam que a melhor escova, você tem que saber se tem mais de 5.000 cerdas. Caramba. A escova ruim é a que não tem 5.000 cerdas. Como é que eu vou contar se eu vou saber se a escova tem 5.000 cerdas? Olha, normalmente isso não vem marcado na embalagem. Não vem? Não vem. E as escovas boas nacionais, elas chegam a ter 2.000, 3.000 cerdas. Existem escovas boas. São boas também. Não é? Mas se você puder, na matéria se você que o ideal... puder ter mais cerdas, é melhor, porque ela vai ser mais eficiente. Como é que eu, olhando na escova, doutor, vou saber se essa tem 5.000? Olha, normalmente o ideal é você testá-la pela maciez. Você tem que testar, você tem que sentir a maciez dessa escova. Então, você vai comparar, por exemplo, você sente a diferença. Passa uma e passa outra na sua mão, você vai sentir a diferença. Por exemplo, essa é mais dura. É mais dura. E as elétricas? É mais mole. Então, você, às vezes, compara também o tamanho da cabeça, não é? Uma cabeça muito grande. Então, ela não vai alcançar qualquer cantinho. Não é bom, Hoje, então. Existem essas escovas que, muitas vezes, tem são... umas que parecem um avião. Que vai... cheia de coisa, múltiplas funções. Não é bom. Normalmente, não são boas. Elétricas? Normalmente, não são boas. E elétricas, que o Louro está perguntando? Olha, as escovas elétricas, existem dois tipos, as pessoas confundem um pouco. Existem as elétricas e as ultrassônicas. As ultrassônicas, elas têm uma vibração. As que têm mais de 20.000 vibrações por minuto são boas. Elas higienizam, elas limpam, sem machucar a gengiva. Porque o segredo de tudo, Ana Maria, é você não machucar a gengiva no longo prazo. Porque qualquer escova limpa. A questão é se daqui a 10 anos eu vou ter retração da gengiva ou não. E a escova dura vai fazer... Vai provocar retração da gengiva. Então, vai provocar. Para qualquer idade, para adulto, para criança... A filosofia atual de higiene oral são escovas ultramacias. O mais macio possível, com um grande número de cerdas. Gente, olha o que eu aprendi com essa matéria, é o seguinte, que tem que ter o menor número de reentrâncias, saliências e quetais. Porque senão junta a bactéria, por mais que você limpe, né, e depois que você escovou, lavou... Tem que deixar... E eu queria só mostrar uma coisa aqui antes de eu ir embora, que isso aqui é um negócio legal, que é limpador de língua. Isso. A língua é um grande depositário de bactérias e se você escovar os dentes e a sua língua ficar com aquela aparência suja, sabe aquele negócio que ela parece uma casca em cima da língua assim? Não adianta nada escovar os dentes e não limpar a língua. Eu tenho que ir embora. É um higienizador de língua. Que pena. E a língua é fundamental, porque se você tem uma língua sem escovar, você tem a litose. Escovando a língua, o hálito fica muito mais puro. Isso aqui é legal usar? Isso é fundamental, é a escova interdental. Tem que usar. Essa escova tem que usar ela para ser aplicada entre os dentes. Aqui nessa região. Deixa eu mostrar só antes entre de ir embora. Dentes. Tá vendo? Depois que você escovou, você vem e passa assim, olha. Porque a escova não passa lá. É uma escovinha é um interdental com cerdas finas. E o ideal é que você limpe aqui dentro também. Eu falaria horas. Por que você tem que escovar disso, essa região? Porque essa região, ela é côncava e o fio não alcança. Isso é para nenê, gente, para o nenê já escovando os dentes, já pequenininho. Ele morde, limpa a língua e já vai higienizando. Doutor, obrigada. Vou ter que ir embora. Que pena, Hugo. Obrigada, viu? Uma delícia falar com você. Gente, vamos escovar os dentes? Vamos?